me apresentar. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar, falar um pouquinho do mundo, e aí depois o Dr. Vinícius vai se apresentar, para a gente poder conhecer. Então, eu sou a Lidiane Luz, sou fundadora aqui do Mundo Atípico Luz. Nossa, sou tanta coisa, sou administradora, sou mentora, sou professora universitária, eu sou muitas coisas, sou estrategista, sou CEO de uma assessoria de marketing e venda especializada em desenvolvimento infantil e autismo. E o Mundo Atípico, ele foi feito justamente para ajudar as famílias atípicas nesse desbravamento sobre autismo, nesse universo e tudo que envolve o autismo e desenvolvimento infantil. Então, esse espaço aqui é pensado nesses pais que estão recebendo um diagnóstico, que não sabem nada sobre autismo, ou aqueles que estão nesse processo, mas precisam saber do direito. Então, tá na época escolar. Quais são os direitos da criança autista no ambiente escolar? Precisa adquirir seus direitos, né, os benefícios, não sabe. Aqui a gente abre espaço para isso, informações sobre todo o processo de desenvolvimento, seja do pai, seja da criança, da família. Então, o Mundo Atípico, ele é um hub, ele é uma comunidade pensando nesses pais. Tá? Então, aqui, toda quinta-feira nós temos live com um especialista, onde a gente convida o especialista para falar sobre esse mundo, esse universo sobre autismo. Vinícius, queria que você se apresentasse para nós, falasse um pouquinho da sua atuação, como é o seu trabalho, suas especializações, e aí depois a gente entra no bate-papo para responder as perguntas que o pessoal da nossa comunidade enviou para a gente, tá bom? Maravilha. Fique à vontade, tá? É um bate-papo, então assim, eu sei que você é advogado, tem juridiquês, mas é uma conversa leve até para todo mundo poder te conhecer e esclarecer as dúvidas, tá bom? Maravilha, vamos lá. Bom, boa noite, teleouvintes, boa noite, Lidiane. Eu inicialmente gostaria de agradecer o convite feito, né? Me sinto honrado em estar aqui celebrando e participando desse momento, é motivo de júbilo para mim também. E eu sou advogado, sou especialista em processo civil, direito civil, processo do trabalho, direito do trabalho, e também tenho experiência em direito previdenciário. Tenho muita experiência também em outras áreas do direito, mas o que contém o tema, né, é interessante saber sobre o direito civilizatório, sobre os processos e os procedimentos e os caminhos a serem adotados para que você possa ter êxito na sua demanda. Sou também professor universitário, né, professor substituto da Unigran Capital. Sou também professor de curso de exame de ordem, então eu ali leciono para alunos quererem passar no exame da OAB. E tenho parceria ali com outros advogados. O nosso escritório, né, Casotti Ferreira Advogados, tem parceria com diversos outros advogados. Nós temos um nível ali de patrocínio de mais de 700 demandas. E, em síntese, é isso. Também sou licenciado em Letras e Educação Física, mas é só por hobby mesmo. Eu estudei essas formações, não muito para ser um profissional da área. Minha profissão mesmo é ser advogado e professor. Mas acaba que assim, no direito, você saber de várias áreas é promissor, né? Exatamente. Isso aí agrega no seu currículo, na sua formação, na sua experiência também, né? É interessante isso porque eu digo que o conhecimento nunca é demais, né? Ele sempre vai ser vantagem e ninguém tira de você. Eu também saí, né, de uma correria, estava até agora, até o presente momento, trabalhando. Acho que isso simboliza o suor no rosto, né, vencer, até porque a gente não para, é correria. Não. Tá uma loucura aqui em Campo Grande de calor. Exato. E o ar ligado, mas mesmo assim. E também eu vim aqui para a live para transmitir esse conhecimento, para a gente poder dividir nesse bate-papo e retirar todas as dúvidas das pessoas que nos assistem, que também tem alguma questão a ser levantada. Não vou me prender tão somente ao tema trabalhado, mas qualquer dúvida que surgir sobre direito, eu sou obrigado a saber com a minha formação e com certeza vou responder. Vim pelo celular também, não consegui conectar no computador a live, né? Eu tive que conectar pelo meu celular. Sim, sim. Não, mas é isso. Eu falo assim, que às vezes tem um computador, que às vezes a gente consegue se comunicar, mas vai fluir normalmente, se Deus quiser. Eu já não consigo fazer na quinta, Maravilha. né? Verdade.
tudo certo. Eu acho que assim, ao longo das semanas, eu diretamente, como uma mãe atípica, e vivendo muitas coisas no processo com meu filho, porque ele tem 6 anos dentro do espectro autista, a gente viveu uma situação que eu quase falei, eu não vou citar aqui, porque envolve, acabo que, se eu cito muitas coisas, a minha família fica um pouco exposta. Mas eu quase falei para o profissional que tem coisas que o direito, ele é um direito. Ele é um direito, não é um favor. Tem coisas, Vinícius, eu percebo muito nesse universo do autismo, que às vezes o direito, ele não está sendo exposto como um direito, mas como um favor. Isso eu vejo em escola. É um favor. Não, não é um favor, direito é direito. Isso eu vejo com plano de saúde. Então, assim, nessas últimas semanas eu envolvi com uma situação onde eu quase falei, mas isso é um direito. Vocês não estão fazendo um favor para o meu filho, é um direito dele. Então, quando nós, famílias e pessoas, nós sabemos os nossos direitos, fica muito claro, dá muita clareza em tudo que a gente faz, nós sofremos muito menos, porque aí não tem tanta angústia quando a gente sabe dos nossos direitos, dos nossos deveres. Então, eu vejo um direito como um tema muito importante para as famílias atípicas e para nós como pessoas. E quando a gente tem um filho dentro do espectro autista, muito mais. Eu sei que, às vezes, os temas terapias, escola, nós acabamos falando muito, mas eu gosto de trazer profissionais como você para falar do tema direito, porque isso envolve tudo. Né, um benefício que pode ajudar no tratamento, no medicamento, um benefício que pode ajudar com básico, com roupa, com uma casa, um aluguel de uma casa, no transporte. Então, assim, saber de tudo isso é muito importante. Então, é um tema muito, muito necessário. E aí, nós separamos algumas dúvidas que perguntaram para nós. A primeira é quais direitos são mais desrespeitados? Que você vê a sua vivência como consultório, como advogado. Quais são os direitos que você vê que são mais desrespeitados? Olha, um direito que me chama bastante atenção e que é muito desrespeitado é acerca do direito da educação. A pessoa que tem o espectro autista, ela tem um direito a uma educação especial. Tem que ser um profissional qualificado ali para poder ensinar. Até porque tem uma metodologia específica. Então, muitas vezes, essas crianças, ou até mesmo pessoas autistas que precisam de uma educação especializada, são jogados no meio das outras, né? De forma, assim, desrespeitosa mesmo, sem ter a chance ou a condição de expor os fatos. Até os pais, né, acabam sendo ali transgredidos com essa transgressão de direito, e eventualmente você tem que realmente propor ação para que você tenha um profissional qualificado para poder atender. Do contrário, vai ser atendido como os demais, vai ser tratado como uma pessoa que não tem uma questão especial para ser tratada. Ela Sim. não aplica a metodologia e, consequentemente, isso afeta no desempenho, no desenvolvimento social, profissional, educacional dessa criança. É um direito que é muito desrespeitado. Direito também à saúde. As crianças que têm espectro autista, não só crianças, mas também a população num todo, tem direito ali a terapias, né, a procedimentos terapêuticos especiais, até mesmo tratamentos médicos, dependendo do grau ou da situação especializado, medicamentos são mais caros. E aí o Estado, ele realmente negligencia isso daí. Não só o Estado, mas os planos de saúde também. Eles tentam encaixar algo mais econômico, pensando e valorizando mais o cunho financeiro do que o desenvolvimento daquele ser humano, desrespeitando princípios do direito, princípios como da dignidade da pessoa humana, como dignidade de desenvolvimento pessoal, na qual são muito valorosos para nós, operadores do direito. Então, sempre é necessário que as pessoas observem isso. Se realmente ela está desenvolvendo a educação, se não, tem algo errado. Está sendo desrespeitado o seu direito. Se você está tendo acesso à saúde de forma adequada, se você está tendo acesso também a transporte. Para quem não sabe,
existe uma carteira, uma espécie de carteira da pessoa que tem espectro autista, que ela tem direito ali a eventual transporte gratuito, né? Então, se isso não for proposto ou ofertado para essa pessoa, ela tem direito, sim, de pedir. É igual você mencionou no começo da sua narrativa, né? Muitas vezes é o direito, não é favor. Então, Sim. você tem que exigir, né? Há também se destacar um posicionamento das pessoas que tutelam pelas pessoas que têm espectro autista, né? Por quê? Quando a gente pega na infância, é mais tranquilo, é mais fácil de obter esses tratamentos e, consequentemente, essa pessoa se desenvolver mais. Agora, Sim. você imagina comigo uma pessoa de 25 anos que não teve a oportunidade de usufruir desse direito de educação. A situação que ela se encontra ali atrasada, né? Precisa. Vai perder Então, é interessante a gente observar isso. muitas oportunidades. Exato. Eu acho que essa questão de você falou da educação, tem muitos casos. Eu lembro de estudar muito com uma mãe que ela é advogada. Ela é muito comum. A gente, dentro do universo do autismo, Vinícius, a gente tem alguns nomes muito famosos. E eu esqueci o nome dessa advogada. Ela tem um filho que está dentro do espectro autista, então ela fez um e-book sobre informações sobre autismo, direitos. Esqueci mesmo o nome dessa advogada. E eu acompanhei muitas lives como essa, ela explicando os direitos. No Instagram dela tem alguns formulários, e-books na época, hoje em dia eu não sei como é que está. E aí ela falando sobre quando os pais, que foi o nosso caso, recebeu o diagnóstico, como é que fica lá na creche. Um acompanhamento especializado, como é que faz, como é que... Acho que é Carla alguma coisa. O menino dela, acho que hoje em dia, menino, tá com uns 15 anos, 16 anos, o filho dela. Eu acho que é a doutora Carla. E ela falando sobre qual documento apresentar na escola, como que é o laudo com a solicitação do assistente terapêutico, todas essas informações que ela passou. E aí, eu acredito muito que existe, e aí assim, eu, Lidiane, tudo mais. Eu acredito que existe na educação, existe a falta de preparo, onde nós vemos que os profissionais não têm preparo, eles estão pedindo ajuda. Eu sei porque eu vivo isso, o profissional me pedindo ajuda. Como é que eu faço? Que atividade que eu posso fazer? E existe também a diferença, falta de preparo e a negligência da escola. Né? Quando você falou essa parte da educação. Falta de preparo é uma coisa, e negligência é outra coisa, é outro tipo de situação. E aí precisa existir essa comunicação entre a família e a escola e saber todos os seus direitos. E eu sei que depende muito das leis ali, municipais e tudo mais, como é que fala, mas existem assistentes terapêuticos, assistentes dentro das escolas para ajudar a fazer esse acompanhamento junto aos nossos filhos. E isso é direito. A gente precisa, né? Precisa muito desse assistente terapêutico, por quê? E aí cada localidade, não vou entrar, cada localidade, sei que fala um nome, né? Cada localidade fala um nome, e aí os pais podem pedir mais informação depois, até com o Vinícius, sobre isso, como que funciona, como entrar com algum tipo de ação quando for necessário para adquirir essa educação especializada, né? E em relação ao plano de saúde, Vinícius, em relação ao plano de saúde, o que você tem mais visto em relação à solicitação de terapias? Você ainda vê alguns casos que são negados sobre as terapias das crianças, com alguns clientes que solicitam? Bastante. A terapia ABA, né? E os procedimentos também de fonoaudiólogos são bastante recusados, porque eles são bem custosos, né? Então, eles falam que existem terapias diversas que vão ter o mesmo resultado. No entanto, é interessante o pai e a mãe de pessoas que têm espectro autista ou o tutor acompanhar essa seguinte dica. Sempre quando você for pedir o laudo, peça para que esse laudo médico ateste a competência do procedimento adotado,
a eficácia desse procedimento adotado. Ele não pode ser um procedimento comum como o demais. Ele vai falar o seguinte, geralmente no laudo: ó, se não for esse procedimento, o avanço dessa pessoa vai ser retardado, né? Vai ser atrasado. E, consequentemente, isso afetará a saúde, a integridade e a dignidade desse cidadão ou dessa cidadã. Então, sempre quando for fazer essa solicitação, peça para o médico não deixar o laudo genérico, porque isso vai impactar em eventual ação judicial. É importante você mencionar sobre a negativa. A negativa, geralmente pelos planos de saúde, é feito por uma junta médica. Então, nós estamos falando também de profissionais habilitados e competentes para negar o seu direito. São pessoas que estudaram anos e anos buscando conhecimento, mas ao lado da cooperadora de saúde, do plano de saúde. E nós aqui, do outro lado, temos que pensar como a gente vai eventualmente superar esse obstáculo. Aí você tem que solicitar para o profissional que acompanha a pessoa com espectro autista um laudo técnico, um laudo especializado e detalhado, dizendo que a terapia ABA é superior às demais, que se não for por ela, nós não vamos alcançar tal resultado. Então, a conclusão disso tem que ser lógica e técnica também. Então, muitas vezes eu vejo esses tratamentos sendo negados quando a gente pega documentos de assistente terapêutico e também de médicos que são genéricos. Ah, eu recomendo a terapia ABA. Tá, mas por quê? Qual que foi a conclusão, o diagnóstico que levou a essa conclusão, né? Por que ele precisa desse, se eu posso oferecer um mais barato? É isso que o plano de saúde explora e, consequentemente, os advogados, junto com a junta médica, vai dizer, vai recusar com base nisso. É incrível, assim, que pra gente que já tá nesse universo do autismo há anos, e sabe o que é ciência, sabe o que é metodologia, e sabe o que é estudo de caso, sabe o que é comprovação científica, é até banal ouvir esse tipo de coisa, assim, que os pais têm que ficar brigando, explicando como a eficácia a análise do comportamento, que é a ABA, o porquê que é importante, como que é a ciência que ajuda as crianças, o Thiago, desde bebezinho, aí com ABA, assim, a gente deve muito análise do comportamento, então é banal a gente, nessa altura do campeonato, com tantas informações que nós temos, ver que tem que ficar brigando ainda com os planos de saúde sobre isso. E é legal, eu vou colocar o meu relato aqui, que eu acho que fica até esclarecedor um pouco para quem está nos assistindo, está iniciando esse processo. Para vocês terem uma ideia, o Thiago, ele já estava fazendo terapias, mas não era essas específicas. Era fono normal, ITO normal, ele não fazia ABA. O que aconteceu depois que nós tivemos o laudo, que é esse laudo que o Dr. Vinícius está falando, que é bem detalhado. A partir do momento que tem um laudo médico, a criança está dentro do espectro autista, no laudo foi colocado que tipo de especialização a fono deveria ter. Então, qual que é a especialização que nós temos mais evidência científica no tratamento da pessoa dentro do espectro autista? Linguagem. O terapeuta fonoaudiólogo tem que ter essa formação, essa especialização em linguagem, tá? E aí, na terapeuta ocupacional, aonde nós temos mais evidência científica, é integração em áreas. E isso muda tudo. É outro tipo de intervenção. Não é só o fono que tem lá a sua graduação, e eu não estou desmerecendo nenhum profissional aqui. É muito mais as formações que esse profissional vai ter. E aí, o que pode ser até colocado a mais. Esse profissional, ele tem que ter conhecimento em autismo. Então, ele tem que ter uma especialização também em TEA. E aí, colocar o porquê que tudo isso é importante, que é isso que o Vinícius está falando. Onde a importância disso, as evidências científicas. Então, quanto mais insumos, e está bem embasado esse laudo, muito mais chance de conseguir essa intervenção. Sabe o que eu fazia, Vinícius? Eu pedia para... Eu doida, né? Ixi, eu era o terror dos planos de saúde. Eu era o terror. E aí, eu ia nos profissionais que o meu plano era corporativo, né? E eu não podia nem brigar muito.
Eu era o RH da Nossa. empresa. Ah, Não precisa nem brincar muito, mas graças a Deus deu tudo certo no nosso plano, né? E aí, aham. o que eu pedia? Quando eles encaminhavam, e aí fica a dica, quando eles encaminhavam para um profissional que não tinha qualificação, eu pedia todas as certificações desse profissional. Porque aí Uhum. ele não tinha as certificações que estavam no laudo. Então, se aquele plano estava mandando para uma clínica e naquela clínica o TO, o fono não tinha certificações, não tinha por que eles encaminhar o meu filho para lá. Porque é o que está no laudo, que o médico fala, o médico falou, tem aquele ditado, não sei o que ela falou, a água parou, né? É assim, Isso. o laudo está ali, parou a água. Então, eu consegui assim. E aí eu ia em algumas clínicas, claro, as clínicas que eu tinha confiança e já tinha conversado com o profissional, e pedia as certificações dele. E aí mandava para o plano. Meio que eu fazia um dossiê. Só que assim, isso eu, com conhecimento sobre direito, sobre como conseguir. Então, por isso que eu indico, se você está nesse caminho ainda, olha, tempo é desenvolvimento. Então, assim, invista em uma consultoria jurídica, em informações com especialistas, no caso Vinícius, vai lá, conversa com ele, faz uma solicitação, pede uma reunião. Porque quanto mais informações e insumos você tem, é mais assertivo você conseguir um melhor tratamento para o seu filho. Eu fiz isso porque eu tinha informação. Eu Sim. tive informação jurídica para fazer isso. Eu não tive essa informação do além, da bola de cristal. Foi com informação correta. Então, quanto mais assertivo o tratamento iniciar, melhor. Então, após eu fazer isso, ter acesso a esse conhecimento jurídico, aí sim nós conseguimos intervenção com os especialistas. Aí ele começou a aba, análise do comportamento com psicólogos, fono com especialização, TO com especialização em áreas, e aí sim nós vimos o avanço que o Thiago teve no Com desenvolvimento, certeza. né, especializado. Outra E coisa que impacta bastante é quando o profissional coloca ali o impacto, o prejuízo que essa criança vai ter se ela não realizar tal procedimento. É legal, muito legal. importante essa observação. Então, assim, quando você começa a observar, igual a Lidiane comentou, do avanço e do desenvolvimento, você vê que valeu a pena. Mas você imagina comigo o seguinte, Lidiane, e quem não tem plano de saúde? Não está Que é, perdido. que é o quê? Eu não Tem- sei se é estatístico, mas 80% da população? É. Você imagina quem não tem plano de saúde e precisa de um tratamento especializado para o seu filho ou para sua filha, ou até mesmo para um integrante da família ali que você tem apreço. Essa pessoa ela tem que fazer o seguinte: primeiro de tudo, é solicitar ao Sistema Único de Saúde uma consulta com um especialista. Via de regra, em 90% dos casos, isso aí vai ser agendado e vai para uma fila. É a famosa fila do SUS, né? Todos nós conhecemos. Só que a saúde e o desenvolvimento e o avanço dessa pessoa não pode esperar. Sim. Então, existem mecanismos judiciais para que você possa obter um resultado mais rápido nesse procedimento, para que você possa ter acesso a esse profissional de forma mais célere. Então, o primeiro passo para a pessoa que não tem condições de pagar um profissional, pelo menos para um laudo inicial, ou que não tem condições mesmo, 000, pessoas que estão em necessidades, vai, agenda no posto de saúde do seu bairro, ali da sua unidade, com um profissional adequado. Você vai falar o seguinte para o clínico geral: eu suspeito que ele tem autismo. Então, consequentemente, eu quero um atendimento com um especialista. Esse profissional ele vai encaminhar esse paciente para um profissional especialista e que, consequentemente, vai gerar ali um número de protocolo. Você, como um expertise e está recebendo essa dica agora, você vai pegar esse protocolo, você vai levar para sua casa e aí você vai buscar uma assessoria jurídica relatando o que aconteceu. Geralmente eles vão agendar isso daí para depois de um ano. Só que nós no direito temos um princípio que se chama princípio da razoabilidade. Não é razoável que essa pessoa espere mais um ano para ter acesso ao seu desenvolvimento, acesso à saúde.
né? Como que essa pessoa vai se autotutelar? Porque o princípio da dignidade da pessoa humana, alguns doutrinadores, eu gosto de um muito clássico, ele fala o seguinte, que esse princípio praticamente é o poder de autodeterminação dessa pessoa. É a pessoa conseguir trabalhar, é a Sim. pessoa conseguir se manter, conseguir ter uma vida digna. Então, como que essa pessoa vai ter se ela não tem nem acesso à saúde? Não faz sentido, né? Então, o direito olha para isso e dá voz para essas pessoas que são muitas vezes caladas. É interessante falar sobre isso, né? Os planos de saúde, via de regra, você consegue ali, né, por meio de uma ação judicial, até mesmo de forma administrativa, às vezes, reverter a situação e obter o tratamento. Mas e quem não tem, né? Você imagina? E A é luta até, ó, e vou falar, plano de saúde consegue, mas também tem é liminar, uma luta. é uma luta também, tem liminar, e a criança tá fazendo, deixa eu só puxar aqui o carregador, pera só um pouquinho. Tá, perfeito. Senão é o notebook que vai desligar. Desculpa, voltou. Saúde é bom, mas tem liminar. Nós não tivemos essas coisas por conta de ser plano corporativo. Liminar, aí vai, derruba, aí muda alguma coisa, aí derruba, a criança para de fazer intervenção, uma criança. E aí, quando se está falando de desenvolvimento infantil, é precioso. E quanto mais cedo começar, ali naquela janela da criança pequenininha, gente, olha, eu hoje... Vinícius, você que tem filho pequeno também, sabe? Sim. Ali no início, a criança, ela aprende muito mais rápido. E a criança dentro do espectro autista ou outra comorbidade também vai aprender mais rápido. Então, assim, quando eu falo assim, olha, a autonomia que o Thiago conseguiu desenvolver não foi à toa. Foi por começar uma intervenção cedo, a gente conseguir perceber que ele estava dentro do espectro autista. Agora à tarde, a gente foi no Pátio Central, aqui em Campo Grande. Ele quis um pátio central, sempre ele gosta lá, tem um negócio de brinquedo. E aí, nós compramos um negócio de fazer atividade e sentou... E assim, as crianças veem eu fazendo atividade com o Thiago, aonde eu estou, para todas as crianças. Praia, né? Nem 2 aninhos. Ela já sentou, ela viu os copozinhos coloridos, as bolinhas, e já começou a fazer. Olha. Nem 2 aninhos ela tinha. Então, assim, e aí, você olha aquilo e você fala, gente, é uma criança que está descobrindo o mundo, que está ali aprendendo e não pode tirar isso de uma criança. Então, assim, eu devo muita coisa ao meu filho ter começado a intervenção cedo, as atividades cedo, né? Então, assim, tem 1 ano esperando e olha lá se vai conseguir, né? Então, fazer isso e buscar ajuda é primordial buscar o mais rápido possível. Agora, a pergunta que a gente iria falar é benefício. Quais são os benefícios, acabou que você foi falando um pouquinho, quais são os benefícios e como adquirir. Acho que aqui a gente podia falar sobre LOAS, né? Sim, tem um direito. Isso. Primeiro benefício que você pode obter, já listados e falados anteriormente, é esses benefícios de acesso à saúde, né? Consequentemente, trata-se de um benefício que o direito ampara, uma garantia fundamental, que tem que ter aplicação imediata. Tem esse benefício de acesso a um profissional especializado na área de educação. Isso vale tanto para a rede pública quanto para a particular. Por que particular, Vinícius? Você deve estar perguntando. Porque a escola, ao admitir o seu filho com o espectro autista, ela assume o risco da atividade dela. Tem um princípio no Código de Defesa do Consumidor que fala sobre o risco da atividade profissional, o risco da atividade de empreender. Então, a gente chama isso de risco da atividade empresarial. Se você empreende, você assume os riscos decorrentes dessa atividade. E que, consequentemente, você pode obter um profissional também qualificado e capacitado dentro do colégio particular. Então, para a rede pública, você tem que realmente judicializar uma ação, não tem jeito, né? Mas para a rede particular, você consegue, sim, fazer essa solicitação e caso eles não cumpram, a ação judicial também é o caminho, tá? O benefício econômico, financeiro, mais conhecido entre todos é o BPC-LOAS, né? Isso começou a surgir, Lidiane, não faz muito tempo não, tá? Nós temos a Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764 de 2012.
Então, a partir de 2012 é que começou a surgir os questionamentos de conceder um benefício de BPC-LOAS para as pessoas que são acometidas com espectro autista. Isso porque o autismo ele se equipara a uma pessoa que tem deficiência, tá? Então, para os efeitos legais do direito, nós vamos equiparar uma pessoa que tem autismo com uma pessoa que tem deficiência. Por quê? Porque a lei Berenice Piana, ela vai dizer que a incapacidade ela não está só na questão física, mas também na questão cognitiva. Nós sabemos que o espectro autista ele traz uma espécie de diferencial aprendizado e que, consequentemente, se nós compararmos com o homem médio, que é o homem da população mediana, aquele que faz as condutas medianas da sociedade, essa pessoa não vai aprender de forma igual. Então, em respeito também ao princípio da igualdade, da isonomia, nós temos que ter ali condições mais favoráveis à pessoa que tem o espectro autista. E a pergunta que você fez é como conseguir esse benefício. Ele tem dois requisitos muito importantes. O primeiro que eu gostaria de abordar, e agora eu vou ser um pouquinho técnico, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar aí no comentário, é o seguinte. Os membros da família não podem superar o ganho de 1/4 do salário mínimo. Como que é feito essa conta na prática? Eu vejo muitas pessoas falarem, doutor, como que é feita essa conta na prática? Você pega o valor do salário mínimo, o total, né? E ele vai dar 1.621 hoje, certo? Ele vai dar 1.621. Não pode superar 1/4, que, salvo o melhor juízo, dá 454, se eu não me engano. Isso por pessoa. Se é uma pergunta, essa hora, calculadora, né? Vamos lá. Isso. E ó aqui, de conta até que eu sou boa. 1.621. Isso. 1/4, né? Dá Precisa chegar num 1/4. 405. Quanto? E 405,25 centavos. Ótimo. Você vai pegar esse... Obrigado. Você vai pegar esse valor tem que dar por pessoa. Então, o que você vai fazer? Pai, mãe, presta atenção agora. Você vai pegar todos os membros da sua família, tá? Todas as pessoas que moram com a pessoa que tem espectro autista, e você vai somar o salário de todo mundo. Doutor, mas só o pai trabalha. É só o salário do pai, então, tá? Só a mãe trabalha, só o salário da mãe. E você vai dividir pela quantidade de membros da família. Então não pode superar o valor de 405. Mas calma, o INSS indefere. Eles falam, não, deu 700 e pouco. Eles indeferem. Mas calma. Você, no meio de uma ação judicial, pode provar suas despesas. Entendeu? Então, não sobra 405, é o que sobra. O STF ele decidiu que é aquilo que sobra. Então, desses 405 eu pago a conta de água, de luz, eu pago o tratamento do meu filho, sobra R$200. Você está dentro do requisito, mesmo que você ganhe mais. Então, é necessário procurar um especialista, tá? Esse é o primeiro passo que você vai analisar dentro da sua casa, sem sair de casa. Vai fazer o cálculo lá dentro. O segundo passo é, você se enquadrando nessa condição, você se enquadra numa família que pode solicitar o cadastro único, que são para famílias que são consideradas vulneráveis. Então, a gente tem o princípio da vulnerabilidade econômica. São pessoas que não têm condições financeiras elevadas, que ganham 1/4 do salário mínimo, tá? Então, fora o fato de você ter o cadastro único, você também pode solicitar até cesta básica, dependendo, tá? Então, você vai num CRAS mais próximo da sua casa, tá bom? E faz esse cadastro, o CAD único. Ele é conhecido como CAD único. Você vai pedir o cadastro social da sua família e vai colocar todos os membros lá. Aí eles vão fazer um levantamento de qual que é o valor que você ganha, vai cruzar informações com a sua CTPS, que é a carteira de trabalho, e aí depois você vai estar nesse CAD único. Esse é o primeiro requisito, porque o primeiro requisito você tem que ser vulnerável economicamente. E o segundo requisito que o BPC-LOAS exige é
a incapacidade, a deficiência da pessoa, que aí é igual eu mencionei anteriormente. O autismo ele se equipara a uma pessoa que tem uma deficiência. E a lei Berenice Viana, ela ampara essas pessoas desde 2012. Consequentemente, a pessoa ela se enquadra como uma pessoa deficiente. E ela tem acessos não só ao BPC-LOAS, mas também à isenção de impostos. Ela tem acesso a transporte gratuito. Ela tem acesso a prioridade de fila. Para quem não sabia, as pessoas que são acometidas com autismo, ela tem acesso a prioridade de fila. Mas tem que ter um requisito aí também, tá? Não, você não pode chegar simplesmente falando que é autismo. Por quê? Porque aí eu poderia até trapacear, né? Você tem que ter uma carteira de autista, né? Que é a CIPTEA, se eu não me engano o nome é esse, CIPTEA. E aí você pode usar, sim, a identificação de pessoa autista e ter acesso a filas prioritárias, tá? Ter acesso também à isenção de impostos. Por exemplo, a pessoa que tem autismo, ela pode comprar um carro como uma pessoa PCD. E aí ela não paga certos tipos de impostos, como IPI. Então, o carro, o valor, por exemplo, vai numa concessionária, o valor do carro cai lá embaixo. Então, é uma espécie de benefício econômico também. Então, nós temos o BPC-LOAS, temos isenção de impostos, acesso a transporte gratuito. Você pode solicitar a concessionária de transporte público o acesso gratuito. Por exemplo, pegar ônibus de graça. Viajar com aqueles ônibus na vaga de pessoas que não pagam, né? Como idosos e deficientes. Então, são vários benefícios que você pode alcançar, mas lembrando que tudo é muito burocrático. Não vou mentir aqui, não vou fazer cena. Olha, não, a gente sabe. É E, assim, tudo muito difícil. Na teoria é muito lindo, né? Lindo, lindo, é lei, já existe, já teve gente lá atrás que brigou. Mas, como eu vi de uma deputada essa semana, nós temos que fazer jus a todo mundo, Berenice, lá atrás, que lutaram para que hoje a gente consiga ter esses direitos, né? A gente tem que fazer jus. E olha, é um direito recente, né? 2012. Para nós do direito, eu sei que para muitos vão falar, nossa, doutor, mas 2012, né? Faz 12 anos, faz mais de 10 anos, mais de uma década. Não, mas para nós do direito é muito recente, porque é muito difícil você conseguir um direito. Ainda mais no nosso país, né? O direito ele é muito discriminado no Brasil. Ele fala, tudo processa. Não, é porque não é respeitado aqui. Se fosse, não teria. Se fosse. Bom, minha cabeça, não é só de. Mas Sim. O meu óbvio é: se fosse feito, se tivesse aí bonitinho, para que uma lei? Exato. Lá na Europa, eles têm cerca de menos de 100 mil processos distribuídos, né? No Brasil, nós temos 182 milhões de ações judiciais em curso. Mas é porque lá funciona, né? Lá funciona. Aqui não funciona. São informações seguras, eu garanto para vocês. Então, assim, nós temos mais de 182 milhões. E o judiciário vem apagando incêndio do executivo, do legislativo, né? Então, assim, do executivo em si, né? Porque eles não conseguem atender todo mundo. Aí vem com aquela fala, nossa, mas está faltando servidor. Tá, mas para onde que está indo esses recursos públicos? E aí a gente já entra até num campo político, né? Sai de um campo jurídico para um campo político. Porque a lei existe. Igual você mencionou, Lidiane, nós temos que fazer valer o sacrifício dessas pessoas que brigaram para validar essa lei. E, consequentemente, busque um profissional para poder auxiliar, sabe? Um profissional especializado. Nós temos uma gama também de profissionais que, infelizmente, acabam vilipendiando o direito alheio, né? Eu tenho pessoas que se aventuram, a gente chama no direito assim, colegas que se aventuram em uma área que não dominam. Tem que tomar cuidado. Antes de você fazer uma contratação até de um advogado ou qualquer tipo de profissional, faça igual a Lidiane falou, ateste o currículo dessa pessoa. Busque saber quem é, né? Saber os resultados que foi produzido pelo trabalho dessa pessoa.
e, consequentemente, depois te traz mais segurança para uma contratação. Exatamente. Assim como, gente, eu falei esses dias, não sei com quem, provavelmente meu esposo, Daniel, nós, quando precisamos de um profissional, principalmente da área da saúde, eu acho que eu estava dando exemplo de algum caso de saúde, nós vamos procurar um especialista, né, um médico especializado. Mas não precisa fazer faculdade. Precisa, porque não precisa, nada mais precisa fazer mais faculdade, que não sei o quê, tudo ChatGPT agora para tudo. Nós não vamos entregar o nosso filho, que é o nosso bem maior, na mão de alguém que estudou por ChatGPT. Vai para um profissional especializado, com formação, e que tenha resultado e experiência. Então, sim, a gente tem que buscar quem são essas pessoas. E aí, eu que trabalho com marketing, eu sei muito bem, eu falei essa semana para o especialista. Eu falei assim, eu não quero que você seja marqueteiro, eu quero que você estude. E eu não quero que você seja marqueteiro, eu não quero que você seja um especialista em marketing, eu quero que você seja o profissional da área da saúde, com especializações, com conhecimento. Eu não quero que você seja um especialista em marketing. Não, continua fazendo o que você sabe fazer de melhor. As suas especializações, as suas pós-graduações. Por quê? A gente consegue, ainda entrando muito nesse nicho do desenvolvimento infantil, nós sabemos quando o profissional é bom mesmo, tem qualificação, ali no dia a dia, junto com a nossa criança, os resultados, quando ele vai trazer uma devolutiva, como vai falar como foi a sessão, como os pais podem ajudar no dia a dia, porque às vezes tem toda uma máscara nas redes sociais, e eu sei bem quais são as máscaras, porque eu trabalho com marketing e vendas, tem toda uma máscara, mas chega na hora do vamos ver, o profissional não é aquilo. Então, a gente, como pais, temos que buscar os bons profissionais e dar voz para os bons profissionais. Buscar qualificação. Quem que ele atendeu? Quem tem contato? Como que foi? Como foi a sua experiência? Ok, nem todo mundo vai ter uma experiência também boa, né? Porque se ele tem bastante ali, bastante tempo, de ver a porcentagem, de 100%, quantas pessoas que você entrou em contato, que foi bem atendido, que teve garantia no que entregou, os resultados que esse especialista teve. Então, assim, para a saúde, para o direito, porque, como eu falei no início, tempo, no nosso universo do desenvolvimento infantil, não é nem dinheiro, tempo é desenvolvimento infantil. Exato. Então, a gente não pode ficar esperando, e não pode colocar nossa confiança, o nosso bem maior, que são os nossos filhos, em alguém que a gente não conhece, não tem confiança, não pegou a indicação, não viu os resultados. E eu falo assim, eu tô aqui, eu dou cara a tapa, Vinícius, porque eu tô toda quinta-feira em live, tô falando com um monte de profissional, tô trazendo minhas vivências aqui, falo do meu filho, e eu vivo muita experiência. Então, assim, eu falo que hoje eu tô do lado das mães atípicas, mas também eu estou junto com os profissionais. E sei exatamente o que eles também sofrem dentro dos consultórios. Então, buscar profissionais qualificados é primordial. Bom, a última pergunta, que a gente já está finalizando, e aí se vocês tiverem pergunta, já vai deixando aí. A última pergunta que enviaram seria praticamente muita coisa que você já falou, a gente já falou aqui. E a terceira como orientar famílias corretamente. Bom, eu acho que buscar um profissional qualificado. Isso. Aí, tem um passo a passo, né? Você mencionou sobre a inteligência artificial. Uhum. Pessoal, a IA, ela tá aí para auxiliar o ser humano, né? Por isso que ela foi criada. O propósito dela é auxiliar e não substituir, certo? Então, você pode sim buscar uma orientação, a princípio, numa IA, né? Mencionando o anseio, mas nunca substituir um laudo técnico ou um parecer jurídico técnico no presente caso. É sempre entregar nas mãos de profissionais que têm resultados. Eu, anteriormente, há algum tempo atrás, tinha muito preconceito com redes sociais. Confesso que não tinha muita credibilidade em redes sociais. Tanto que eu fiz a contratação do Mundo Atípico Luz, né, para fazer a assessoria das minhas redes sociais. Agiluz. Agiluz, isso. Da Agiluz, e que eu obtive alguns resultados positivos ali dentro
do mundo virtual, mas não era uma realidade nossa. Nossa realidade era indicações, e essas indicações advinham de resultados. Se eu não Sim. tivesse um resultado positivo, eu não teria clientes, e isso, consequentemente, afetaria ali a minha sobrevivência e até mesmo a minha reputação. E com o passar do tempo, eu entendi que as redes sociais ela veio trazer essa facilidade também de acesso à justiça e essa comunicação mais facilitada, onde você não precisa necessariamente estar ali fisicamente. Você consegue, por um WhatsApp, assinar uma procuração. Algo Sim. que, algum tempo atrás, era impossível, era só presencial. Então, existe um cenário pós-pandemia, né? Mas é interessante você saber os resultados desses profissionais. O que eu sempre faço no escritório? Eu abro os processos que eu tenho lá e mostro todas as sentenças. Ó, eu tive isso aqui. Minha estatística de êxito é tantos por cento. Então, no seu caso, dá para fazer isso. É sempre muito interessante essa transparência. Uhum. Lá nós professamos uma fé cristã também, Uhum. e a honestidade e a transparência, ela vem realmente, é uma essência do meu escritório. No Uhum. entanto, isso não é a realidade de todos os colegas, né? A gente Uhum. visualiza algumas promessas que não são ali alcançadas muitas vezes, né? Uhum. Aí, às vezes, as pessoas podem se frustrar. Poxa, eu vou procurar um profissional de novo? Olha, vale a pena você buscar, assim, uma solução jurídica. Então, o primeiro passo respondendo essa pergunta de como orientar uma pessoa é conversa, sente a pessoa. Se possível, sempre converse pessoalmente também, Uhum. antes de fechar qualquer contrato ou negócio. Outro ponto importante, eu passei esses macetes de você ver se você tem direito, fazer o cálculo, ir atrás do CAD único, correr atrás de um laudo médico, caso você não tenha condições de pagar um médico, ir ao o posto de saúde para fazer o agendamento com um profissional qualificado. Então, nós temos várias saídas. Basta ali também o interesse e a disponibilidade, porque muitos pais ou mães não conseguem também em razão do tempo, né? Mas se você passar uma procuração para algum profissional do direito, ele poderá postular por você e, consequentemente, correr atrás dos seus direitos. É para isso que o advogado serve, ele dá voz à sociedade. A gente diz que os oprimidos são ouvidos primeiro por meio da advocacia, né? Que leva acesso à justiça. Então, você não pode chegar na porta de um juiz e falar, me concede um LOAS aí, né? Não, tem que ter um advogado por trás. Isso é muito interessante, até porque tem todo um preparo. A gente sabe que o bom advogado, ele nunca vai levar qualquer coisa ao judiciário, né? Ele vai fazer todo o planejamento desse cliente para levar o direito. Ele tem que levar o direito. E o juiz tem que aplicar o direito. Então, para você não deixar de ser ouvido novamente e ser mais um favor, Uhum. você tem que arguir o seu direito de forma técnica. Então, é muito importante o papel da advocacia nesse mundo de pessoas que têm deficiência e especialmente espectro autistas, né? Eu vejo muito colega também indo atrás do BPC Loas. Mas e a educação dessa criança? E a saúde? Tá num fonoaudiólogo ou não tá? São perguntas que têm que ser também feitas e os pais têm que cobrar isso do profissional para que ele possa levar mais direitos ao seu interesse, né? Para que ele possa expor ali tudo que você tem direito. Você não tem direito só ao LOAS. Você tem direito a um profissional para educar o seu filho de forma adequada. Você tem direito a um tratamento ABA que vai ter um avanço cognitivo muito melhor do que os demais. Você tem direito a um fonoaudiólogo especializado. Você tem direito a um nutricionista para te passar uma alimentação saudável para o seu filho ou filha, ou para a pessoa que tem espectro autista. Você tem direito a um transporte público de graça. Tem gente que não tem direito não tem dinheiro para pegar ônibus. E o autista tem. Então, assim, é uma gama de direitos. Basta ali se aprofundar, se especializar e realmente entender, por meio dessa pergunta final da orientação, entender quem é que você está buscando e o que você está buscando. E eu acho que você falando nessa questão,
porque assim, eu acredito que a gente vive muito em bolhas. Até mesmo dentro do desenvolvimento infantil, que a gente fala de equipe, isso que você falou, chama-se equipe multidisciplinar, que é o nutricionista, o fono, biólogo, o TO, que é o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, nutricionista, como eu falei, a escola, que são os professores. Existe toda uma equipe, psicomotricista, fisioterapeuta, são uma equipe multidisciplinar. Até entre eles, às vezes, não tem muita comunicação. Um não quer intervir muito na área do outro, porque não entende, e às vezes por falta de comunicação. E aí, um profissional dentro da área do direito, tá? Minha opinião e o que é a minha visão. Um profissional da área do direito, se ele embasar somente o direito por loas, esse cliente dele está perdendo a oportunidade, porque quanto mais ele tem conhecimento sobre o que é o autismo, sobre o que é uma equipe multidisciplinar, sobre como a criança pode se desenvolver melhor, ele vai conseguir, com certeza, dar muito mais uma assessoria jurídica para esse cliente, né? Para essa pessoa, para essa família. E aí, sim, acontecer... servir realmente ali com maior sabedoria, com melhor desempenho ali para essa família, né? Então, assim, quanto mais os profissionais da área do direito conhecer sobre autismo, mais ele consegue assessorar melhor. Porque tem muito profissional da área do direito que não sabe nem que é aba, que não sabe nem fazer. É petição que fala quando vai... Petição. Não sabe fazer uma petição. Então, assim, tem que conhecer desse universo para poder... ajudar essas famílias. Você falou de uma questão da fila, e aí, gente, até na fila, antes nós não usávamos, eu aqui, nossa família, nós não usávamos, que o Thiago até conseguia, ficava mais tempo, ele consegue aguardar, às vezes, dependendo como está a fila, nós não pegamos a fila prioritária ali, preferencial, mas às vezes nós temos, porque a fila fica enorme, e nós utilizamos. E aí, você pode colocar o cordão, às vezes, no nosso caso aqui, Vinícius, a gente não coloca no Titi, às vezes ele não fica com aquele cordão, por sensibilidade. Nós colocamos em nós, ou eu, o Denner, e aí a gente tem o RG. A gente tem um cordãozinho e também temos o RG, que está o símbolo do autismo aqui em Campo Grande faz. Você apresenta o laudo e tem o RG. E é um direito nosso. Às vezes, nós ficamos envergonhados, como por ser algo até novo para nós pais, ficamos envergonhados. Parece que a gente está até roubando. Porque roubando, mas é um direito nosso e é um direito dos nossos filhos. Porque aguentar na fila para uma criança autista é muito tempo ali, pode se regular, pode começar a chorar, pode começar a gritar. Então é um direito que a gente tem que fazer jus ao nosso filho. E existe uma coisa chamada, que eu aprendi com uma neuropediatra, psiquiatra. Ela também é autista e falou sobre preferência e prioridade. As crianças do espectro autista, elas têm prioridade. Não é uma preferência. Então, é prioritário. É prioritário o atendimento seja mais rápido para uma criança que está dentro do espectro autista por N fatores. Questão sensorial, muitas pessoas falando, muito barulho, a questão do esperar, a criança às vezes não tem essa habilidade de saber esperar. Então é prioritário e é algo que a gente tem que fazer jus aí ao nosso direito, aos nossos filhos. É até interessante você comentar sobre isso, Lidiane, só aproveitando o gancho, que até mesmo em uma ação judicial, a criança com espectro autista ela tem prioridade de tramitação em juízo. Então o processo ele passa na frente dos demais. Mas lógico, tem que ser pedido. Porque o juiz só vai conceder aquilo que for levado a ele. A gente brinca no direito que tem diferença. Tem o profissional que tem carteira da OAB e existe o advogado. O advogado ele dá voz, ele vai até o fim. Então busca um advogado que a certeza de sucesso é grande. Ele consegue unir os elos dessa equipe que você citou, multidisciplinar, e fazer acontecer. É interessante isso. E, bom, legal. Bom, caminhamos para os finais. Gente, se não tiver pergunta, se tiver, deixa aqui pra gente. E aí eu gosto de fazer algumas perguntas para os nossos convidados. Bem breve, para a gente finalizar. A primeira pergunta é que eu falei um pouquinho sobre o nosso mundo.
Então, é um mundo onde a gente acolhe pais, a gente dá voz a profissionais, a gente passa informação correta, informação com base em ciência. Então, aqui a gente tem muito respeito pelas pessoas, nós não compartilhamos nada que não faz, não condiz com o nosso princípio, com valores, confusão, briga, essas coisas. A gente não compartilha essas coisas aqui. Então, a gente quer muito ajudar essa família. Então, aqui a gente tem várias coisas que a gente leva no nosso mundo. E aí, se hoje o Dr. Vinícius pudesse ter um mundo, o mundo do Vinícius, que de repente, esse mundo é um mundo fictício. De repente, você gostaria de deixar para sua família, ou para seus filhos, sua família, ou ter um mundo que você possa viver agora. Aí a pergunta é, o que não pode deixar de existir ou de ter nesse seu mundo? Eu Para faço mim, né? todo mundo que vem aqui. Tá. Interessante. Olha, eu professo a fé cristã. Jesus Cristo, ele resumiu as leis de Torá, que eram as leis de Moisés, em 2 princípios. O primeiro, ele se aplica para mim, mas não a todo mundo, que é amará o seu Deus acima de todas as coisas. E o segundo princípio que ele resumiu é amará o seu próximo como a si mesmo. Se eu quero o bem para mim, o melhor para mim, eu vou querer o melhor para o meu próximo. Praticamente é isso que, para muitos, Jesus é um filósofo, né? Para mim ele é um caminho e a verdade absoluta. Então, nesse mundo, no meu mundo, não poderia deixar de existir o amor. Amor. Legal, hein? Legal. Você embasou bem aí. Legal. E o que é sucesso para o Vinícius? E é isso, quando eu falo sucesso, eu não estou dividindo, nem querendo dividir, nem falar que se pode ou não, tá? Vida pessoal, profissional, que eu sou da ideia que nós somos só um só, né? Então, o que define sucesso para você? Sucesso para mim é ver a felicidade, lógico, transmitindo em mim para os outros. A gente brinca, né, no mundo que eu professo que existe que se denominam ser crentes e cristãs. Mas eu gostaria de dizer que, para mim, a filosofia adequada é ver Deus nas minhas ações. Cristo significa imitadores de Cristo, né? Pequenos cristos, cristão significa. Então, o sucesso para mim é conseguir transmitir um pouco daquilo que ele deixou. Isso para mim simboliza com certeza sucesso. Uhum. E se você pudesse falar com muitas pessoas através das redes sociais, todas as telecomunicações, qual seria a frase que você gostaria de falar ou deixar para as pessoas? Todas as pessoas pudessem ter acesso a uma frase. Ou às vezes você não tem uma frase pronta, mas uma palavra que você gostaria de deixar para as pessoas. Sim. Olha, eu creio que muitas pessoas, elas cansam, né? Eu ouço muito o cansaço simbolizando a desistência. Mas se eu pudesse deixar um conselho aqui de vida nunca desista. Sempre tenha fé e esperança. Porque ao fim e ao cabo, aquilo que você almeja e luta dará certo. Então, a palavra hoje é fé. Firme fundamento das coisas que se esperam. Isso aí. A gente não pode desistir. Diz que tem uma... Fala que as mães atípicas, elas não desistem nunca, né? E assim... Exato. Porque a maternidade atípica, as famílias atípicas, elas passam por várias situações. É o não na escola, é o não de terapia, é o não da sociedade, é o não de muitas coisas. É o preconceito que a gente vive no dia a dia. Então, a gente passa por muita resiliência o tempo todo. É resiliência até e preconceito até da nossa própria família. Sim. Por não entender muitas coisas. Então, nós temos que ter fé. Eu acho interessante. Eu acho interessante que muitas mães também me procuram na área de família. Nós temos um grande nível de processo na área de família. E aí eu ouço muito, tá, por quê? Por quê? Eu sempre falo para ela, você já se perguntou para quê que está acontecendo isso? Então, é sempre um propósito. A gente, aqui nesse plano, para mim, isso aqui é tudo temporário e é um mistério.
ainda que a gente vai descobrir, né? Mas É, a fé, ela te motiva cada dia mais e a esperança não pode acabar, né? aí é Não se muito deixe levar individual. pelo cansaço, né? É muito individual, é difícil você implantar. É igual você tentar convencer um ateu de que existe Deus. Você não tem como Exato, colocar isso no coração dele. Não tem como, é individual. A gente não tem como colocar fé, não tem como colocar esperança, né? Então é exato. muito individual de cada um. E o para quê faz sentido, não porque comigo, meu Deus, não sei o que lá. Não É, é. Para que isso está acontecendo, o que eu preciso mudar. Eu tenho uma filosofia de vida que tudo o que acontece na minha vida, seja de bom ou ruim, eu tento fazer uma pergunta. Deus, o que você está tentando falar comigo? sim, exatamente. Por exemplo, não é à toa que eu fiquei doente quinta. Não foi à toa. E eu já sei o motivo. Olha aí, Eu já sei o exato. motivo. Então, assim, as coisas. Eu faço live aqui toda quinta-feira, já vai para 2 anos. Então, assim, não é à toa que algumas coisas acontecem. Então, se a gente perguntar, parar para pensar e perguntar, a gente colhe essas respostas, né? Sim. Vinícius, queria te agradecer a todo mundo que está ouvindo conosco. Vocês não colocaram perguntas, mas então, porque foi muito esclarecedor. E aí, alguns recadinhos. Aqui a live vai ficar gravada aqui no nosso canal, mas também vai para o YouTube. Depois, nosso time vai fazer alguns cortes, vai ficar bem legal. E aí, todo mundo vai ter acesso. Quem não pôde participar ao vivo, no YouTube vai conseguir assistir a live toda. Então, isso é muito importante. Para você que está ao vivo conosco, quinta-feira nós temos outra live também com o especialista, é uma fisioterapeuta. Inclusive, fisioterapia, Vinícius, é uma área que tem poucos profissionais, assim como fono, tem poucos, Uhum. mas eu acho que formando em físio, tem muito pouco profissional, muito pouco, é uma área muito importante para a parte motora da criança se desenvolver. E quinta-feira nós temos uma profissional que vai falar dessa parte de bebê, do desenvolvimento infantil na pediatria ali com fisioterapia. Então, quinta-feira a gente está ao vivo aqui novamente com a Thaís, ela é aqui de Campo Grande também. E queria te agradecer, que Deus te abençoe imensamente, que você possa ser porta-voz e voz para muitas pessoas, agora também através das redes sociais, privilegiar. Eu falo que assim, a gente que tem conhecimento, a gente tem que, e Deus deu voz para a gente, deu o dom da fala, tem que falar, tem que como ajudar, o que você pode fazer, Sim. que assim, gente, a gente tem vários talentos, vários dons, e a gente tem que colocar isso para fora, que Deus vai cobrar. Exato. Olha, Lídia, eu gostaria de agradecer você, o Denner, né? Que Deus abençoe a sua família, o Denner, você, o Sim. Tiago, né? Todo mundo seja repletamente abençoado pela glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade, é sempre muito bom falar de direito, e além disso, falar de Deus também é para mim sempre muito maravilhoso e motivo de muito júbilo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fala suas redes sociais, porque daí pessoas vão ouvir, seu de escritório, atendimento Certo. local, cidade, que a gente vai deixar na descrição também, tá? Perfeito. Olha, minhas redes sociais é @doutor.viniciusferreira.advogado. O do escritório é @Casote Ferreira Advogados. Nós temos ali nos links acesso ao nosso site, que dá canal ao WhatsApp e também, se você quiser, pode chamar no direct. São essas minhas redes. Nós atendemos em Campo Grande, temos escritórios no centro da cidade e também atendemos remotamente. Não temos nenhum obstáculo quanto a isso. Perfeito. Então, se tem algum pai, alguma mãe que tem alguma informação, quer pedir esclarecimento, assim, aproveita, faz o contato com o Vinícius, aproveita, porque, como eu falei, às vezes uma informação que a gente não tem, que a gente tem, na verdade, pode adiantar meses com acessibilidade a terapias, a direitos do nosso filho. Então, se a gente vai com a certeza do que a gente está fazendo está certo, está correto, é melhor. Então, procurem isso, procure seus direitos, que isso é um favor que a gente tem que fazer e é pelos nossos filhos. Bom, Exato. Vinícius, obrigado, gente, obrigado. Não deixa de seguir, aí vem a blogueira, vem a influência, vem tudo aqui. Exato.
Siga as redes sociais, isso é importante, dá like, compartilha, isso é muito importante para que as redes aqui saibam que esse conteúdo é relevante. Então, eu fico muito feliz, a gente teve uma enxurrada, Vinícius, de pessoas querendo participar de live, teve 3 postagens aqui nossas que viralizou, mais de 100 mil visualizações, não sei quantos compartilhamentos, então a gente teve uma enxurrada de profissionais querendo fazer live, então eu fico muito feliz, muitos pais mandando mensagem, então aqui a gente tem papo para muitas coisas também. Obrigado, viu? Obrigado, gente, hein? Com Deus, até quinta. Até quinta. Abraço. Tchau, tchau.